Romanos 6 e Gênesis 7. Então, são esses dois textos que nós vamos ler. Romanos 6, 15 a 18. Podemos ler juntos, irmãos? Vamos lá? Juntos? Vamos lá? E daí, havemos de pecar, porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que aquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos, seja pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas, graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregues, e uma vez libertos do pecado, fostes feitos servos de justiça. Memoriza a expressão obediência nesses versículos que nós acabamos de ler, citado no verso 16, servos para obediência. E depois ele vai dizer assim, desse mesmo a quem obedeceis sois servos. Depois ele vai frisar novamente o fato de que nós somos chamados para essa obediência. Agora, Gênesis, capítulo de número 7, um texto um pouquinho mais longo. Vamos proceder de forma responsiva dessa forma. 7, 1 a 16. Noé e sua família entram na arca. Disse o Senhor a Noé, entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim e no meio dessa geração. Também das aves dos céus, 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. E tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenara. Por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca, ele com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Entraram para Noé na arca de dois em dois, macho e fêmea, como Deus lhes ordenara. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia, romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas do céu se abriram. Nesse mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos, Sem, Cã e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos. De toda a carne que havia fôlego de vida, entraram de dois em dois para Noé na arca. Eram macho e fêmea, os que entraram na toda a carne, como Deus lhe havia ordenado, e o Senhor fechou a porta após eles. Amém. Irmãos, nossa fala nesta noite sobre o tema obediência a Deus. Você foi um filho obediente? Como é que foi a história da sua vida? Se você foi um filho obediente, é bem provável que esse princípio, uma vez aplicado pela santa ação do Espírito Santo de Deus, depois da sua conversão, tenha intensificado um pouco mais
pela consciência daquilo que o Espírito Santo traz sobre as nossas vidas. Mas, amados, se porventura nem o pai e a mãe, e nem o Espírito Santo, nós ouvimos a voz, aí é sinal que o nosso coração se endureceu. E o livro de Hebreus diz assim: quando ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações como nos dias de Massá, em Meribá, como nos dias da provocação. Uma referência de quando o povo hebreu estava ali no deserto, e eles endureceram o coração, não queriam ouvir Moisés, não queriam ouvir Arão, não queriam ouvir ninguém, nem a Deus. Vocês endureceram o coração. Irmãos, obediência é um grande desafio de cada um de nós. Obedecer. O texto que nós lemos, os dois textos, eles trazem algumas questões importantes. Primeiro, esclarecendo que Paulo, em Romanos capítulo 6, ele está mostrando quanto a igreja de Roma tinha que compreender que, a despeito de estarem vivendo na dispensação da graça, na verdade, a graça sempre existiu, sempre esteve presente. Eles não poderiam se dizer, no tocante ao fato de saber que a graça existe, abundar numa vida de pecado. Aí Paulo está orientando. E ele faz uma pergunta que ele mesmo responde: haveremos de pecar para que a graça de Deus seja mais abundante? A resposta dele: de modo nenhum. Como nós haveremos de pecar, nós que para o pecado morremos? Porque havia uma compreensão que agora, na dispensação, nesse novo, nessa nova aliança feita por meio de Jesus, agora a graça veio e poderia se viver da forma que quisesse, que não tinha problema, uma vez que a graça foi manifesta. Lamentavelmente, eu escuto pessoas dizendo assim: ó, não, eu fui escolhido para a salvação e posso fazer qualquer coisa. Como? Onde é que você achou isso escrito? Eu fui eleito. Aí eles assumem uma postura que nem Calvino falou. Calvino nunca disse isso. Muito pelo contrário, nós somos uma igreja reformada que tem na doutrina da graça a sua essência. E se temos a doutrina da graça como essência, nós temos que entender que nós não fomos chamados para a desobediência. Somos agora chamados para ser servos de justiça, andando em obediência diante de Deus. Pegando esse viés, irmãos, nós temos que entender um pouquinho mais o que está acontecendo em Gênesis. Gênesis tem um anúncio de uma grande catástrofe, de um grande ato do juízo de Deus. E o juízo de Deus seria o dilúvio, porque Gênesis capítulo de número 3, inserção do pecado, lá em Adão e Eva, logo em seguida um primeiro assassinato, Caim mata Abel, depois você vem uma descrição de Gênesis 4, Gênesis 5, Gênesis 6, Deus revela uma palavra aqui para nós, um tanto complicada de entendermos, mas uma ação antropopática de Deus. O que é antropopatia? É atribuir a Deus um sentimento humano. E aí, em Gênesis 6, diz que Deus viu a raça humana e Deus se arrependeu. A palavra arrependimento aqui é para que a gente entenda o que passou no coração de Deus quando ele viu tudo aquilo. Tudo aquilo que ele havia feito, agora num estado de depravação intensa, de paganismo, de pecado acentuado. E Deus falou: nossa, não foi para isso que eu fiz o homem e a mulher. Nós sabemos, irmãos, que dentro da doutrina da soberania de Deus, tudo isso faz parte dos eternos decretos de Deus, que vai prezar a cada um de nós um ato de subserviência, de submissão aos planos eternos de Deus, que não cabe na nossa mente. Na teologia de Paulo, ele vai dizer que quão insondáveis e quão inescrutáveis são os seus juízos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Não dá para a gente... Se você pode pegar o melhor teólogo do mundo, que ele não vai conseguir te explicar algumas coisas que faz parte desses eternos decretos de Deus. Mas, irmãos, Deus havia se aborrecido com a raça humana. E aí, por conta desse aborrecimento, ele
dá uma palavra de juízo, de sentença, com dia e hora marcado. Ele sabia o dia, Noé não. Apontando, inclusive, para o que está reservado para o futuro. Antes se encerrou com água. Deus fez aliança com água não mais, com fogo. Fogo vai vir. O juízo de Deus virá. Então, quando nós olhamos esses cenários, nós vamos entender, irmãos, o quanto Deus está, naqueles dias, trabalhando com Noé e sua família o princípio da obediência. Se considerarmos, irmãos, alguns personagens bíblicos, por exemplo, quando a Bíblia fala de José, José obedeceu à orientação do anjo na nova dispensação, quando o anjo Gabriel lhe disse que Maria estava grávida e que ele não deveria se afastar de Maria. Mateus capítulo 1, verso 18, verso 19. José obedeceu. Quando Maria recebeu e foi informada pelo anjo Gabriel que estaria grávida, ela disse: aqui está a sua serva, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Ela obedeceu. Jesus, quando nós temos a descrição de Filipenses, capítulo de número 2, quando fala que ele esvaziou-se, entregou-se até a morte, e foi obediente até a morte de cruz, Jesus obedeceu. Quando os apóstolos Pedro e os demais disseram às autoridades romanas: importa obedecer a Deus do que os homens. Eles obedeceram e pagaram preço pela obediência para com Deus. Pedro e João foram até presos porque curaram um coxo em Atos capítulo 3 e foram cerceados da liberdade por conta do fato de obedecerem. Que mal a gente fez em trazer bênção para um coxo? Não temos ouro nem prata, mas o que nós temos, nós damos a você. Em nome de Jesus, levanta e anda. O coxo levantou e saltou e começou a falar e exaltar a Deus. Isso trouxe incômodo. Gente, o inferno sempre se incomoda quando tem coisa boa. Tendo coisa boa, o inferno se incomoda. As trevas vêm logo em seguida. Portanto, irmãos, nós temos aí, eu cito pessoas que estão num contexto digamos, que na nossa cabeça a gente fez aquela ideia, né? O período da lei, o Velho Testamento, o período da graça, o Novo Testamento. A graça sempre esteve presente, mas só para que você entenda que já na nova dispensação, tudo que está acontecendo, os servos de Deus estão obedecendo, desde o nascimento de Jesus. Portanto, irmãos, obediência é a forma que nós temos para glorificar a Deus, observando as suas palavras, as suas prescrições, as suas orientações. E lá em Deuteronômio capítulo 10, fala assim: o que o Senhor requer de nós? Ele vai dizer que nós possamos temê-lo, nós possamos andar nos seus caminhos, que nós possamos amá-lo, que nós possamos servir de coração e alma. A ideia, emoção e vontade, o aspecto volitivo tem que caminhar junto, emoção e vontade. Às vezes, se a emoção for demais, ela anula a vontade. Então, emoção, aspecto volitivo, mental, aspecto emocional, tem que andar junto. Essência da vida. E aí ele fala: o que o Senhor requer de nós? Que nós também guardemos os seus estatutos. Portanto, irmãos, obediência está no Velho Testamento, obediência está no Novo Testamento. Nós lemos Deuteronômio capítulo 28, acerca das bênçãos decorrentes da obediência. Indo agora para o texto de Gênesis. O texto de Gênesis, irmãos, ele aponta para nós claramente a questão da obediência. Nós ficamos sempre um tanto impressionados com o dilúvio, se o dilúvio foi total, se o dilúvio foi parcial, se encheu toda a terra, se não encheu toda a terra. Há as duas teorias de dilúvio total, que a terra toda foi inundada e as marcas estão aí nos mais altos montes que você possa pensar. Ou que o dilúvio tenha sido parcial. Não vou entrar nesse mérito aqui. Mas o princípio que nós podemos aprender em Gênesis, irmãos, é um princípio onde Deus está chamando um homem, sua esposa, seus filhos
e suas noras. Eu vou dar uma colher de chá aqui agora para a gente pensar nas noras. A gente cuidar da esposa da gente, ou do marido, ok, né? Maridão aí, você cuida dele? Da esposa? Cuidar dos filhos, tudo bem. E os genros? E as noras? Se a gente olhar aqui um pouquinho mais, o texto ele vai dizer que tem 8 pessoas envolvidas nesse processo. Você tem a figura de Noé, quando a Bíblia fala que Noé era esse homem que Deus reconhecia nele ser um homem justo, não porque ele era um homem essencialmente bom, mas porque a graça de Deus estava sobre Noé, porque Noé achou graça diante do Senhor. E no meio de uma geração, diz o capítulo 7, verso 1, disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tem sido justo diante de mim no meio dessa geração. Então, no meio de uma geração que havia se corrompido totalmente, voltada para o pecado, inclinada para o mal, problemas morais de sexualidade, problemas de pecados intensos, cada vez mais, isso vai piorando um pouquinho mais. Deus está dizendo: estou vendo, Noé, que você é um homem justo. Estou vendo que você é um homem sério. Estou vendo que você é um homem que leva a sério as coisas que você faz. Irmãos, e como nós carecemos de, nessa geração, termos homens que conheçam a vontade de Deus e obedeçam a todo preço, custe o que custar, ainda que paguem o preço da sua própria vida. Mas Noé, irmãos, ele tinha, digamos assim, a graça de Deus de ter um contato direto com o Senhor e Deus ministrar a Noé. E que certamente com isso ele ministrou a esposa dele. E que certamente Noé ministrou aos filhos dele, Sem, Cã e Jafé. Lembrando que desses 3 filhos de Noé sai toda uma linhagem. Hoje cedo eu estava explicando, inclusive na aula pela manhã. Sem, linhagem dos semitas. Jafé, a linhagem dos jafetitas. Cã, a linhagem dos camitas ou cananitas. Sem, região da Ásia, os judeus, os árabes. Cã, região da África. Jafé, região da Europa. E aí, Noé é esse então que tem nessa linhagem, praticamente, em função da localização com que cada um foi, a diferenciação de pigmentação de pele e de aspectos culturais que vão vindo a partir dos filhos de Noé. E, queridos, mas aqui, antes de que tudo isso acontecesse, Deus estava poupando Noé e a casa dele de uma grande ação de juízo. O juízo viria. E era importante que Noé e todos esses obedecessem. Interessante que no capítulo 6, Deus diz para Noé: Noé, faze a arca. Faze. A palavra está no imperativo. Noé fez. Capítulo 6, verso 21, Deus está orientando Noé quanto ao que deveria levar. Deus diz: leva. E Noé levou. No capítulo 7, verso 1, quando chegou o momento de entrar na arca, Deus disse a Noé: entra. Noé entrou. Capítulo 8, verso 16, quando já havia passado aquele período de tempo de chuva, onde os aguaceiros vieram, e agora Noé solta um pombo e solta um corvo. Depois disso tudo, o Senhor diz para Noé: Noé, sai. E Noé saiu. Então, perceba, irmãos, que em tudo que Deus está dizendo, Noé está o quê? Obedecendo. Tudo que Deus está falando, Noé está cumprindo à risca as orientações de Deus. Noé está atento à vontade de Deus em relação ao que Deus queria dele naquele momento. E eu fico me perguntando, irmãos,
Porque a água já passou, né? Agora vem o quê? Agora vem o fogo. E eu não sei se os crentes estão atentos, tal qual Deus espera que nós estejamos atentos, diante de uma realidade do juízo dele. Jesus já veio como advogado, mas agora ele virá como juiz. E como juiz, tem uma sentença já estabelecida. Todo aquele que crê está salvo, todo aquele que não crê já está debaixo de condenação, já está sob juízo. Mas enquanto Jesus não volta, nós temos essa oportunidade de mudar a nossa postura de desobediência para obediência, de corações endurecidos para coração transformado. E assim, irmãos, nós observamos quais os benefícios que a obediência traz. Primeira coisa que eu vejo aqui, irmãos, é uma obediência com uma ação imediata. Obediência com uma ação imediata. Aparentemente, não houve demora quando Deus disse o que tinha que ser feito. Não houve indecisão, não houve questionamento, não houve confrontação, não houve nem tal qual aquela ideia de fazer um teste com Deus. Senhor, eu vou fazer um teste com o Senhor para ver se o que o Senhor está falando serve para mim ou não. O quanto, irmãos, nós precisamos ser imediatos em relação a obedecer a palavra de Deus. Obediência como uma ação imediata, ou como uma resposta imediata. Aparentemente, como eu disse, não houve nenhuma indecisão. Quando chegou a hora, Noé, esposa, reforço, as 3 noras, o que elas tinham a ver com Noé? Elas tinham com os filhos de Noé. Não tinha nada a ver. Mas elas estavam atentas. Talvez fosse aqui em tese, deveriam estar menos em estado de vigília naquele momento. Mas elas estavam atentas. As 3 mulheres, a mulher e os filhos, juntamente com os seus maridos, entraram na arca. Irmãos, a arca era o lugar de salvação. A arca era o ponto crucial para quem não seria consumido pela água e não viraria um corpo boiando posteriormente num contexto de mundo inundado pela água. Ou você tem alguma imagem bonita depois que houve o dilúvio? Eu não tenho uma outra imagem senão corpos espalhados por todo lado, boiando para tudo quanto é lado, gente morta, consumida pelo juiz de Deus. Você tem alguma outra imagem? Eu não tenho outra. E os corpos não voltaram, sabe por quê? Os corvos não voltaram porque tinha podridão. Noé solta os corvos, eles voltam, tem comida. Irmãos, obediência imediata. Os filhos de Noé, eles tinham um motivo especial para obedecer o pai, até mesmo em função da autoridade que ele exercia sobre eles. Mas, como eu disse, eu quero dar uma colher de chá para as norinhas e as noras. Mas elas foram atentas em relação ao que Deus queria com a vida delas. Nós brincamos, né? Que nora não é parente. Genro não é parente. As noras de Noé, irmãos, não tinham motivo para responder tão sensivelmente ao sogro, a não ser que de fato entendesse que aquela ordem não vinha de Noé, o sogro, mas aquela ordem vinha de Deus. Alguma coisa aconteceu no coração daquelas norinhas, que elas entenderam que a fala do dilúvio não era algo ilusório, fantasioso da cabeça do sogro, que elas poderiam falar: nossa, nosso sogro está gagá. Noé está louco. Elas discerniram.
A percepção do querer de Deus levou a ter uma obediência imediata como resposta à orientação de Deus para Noé, o patriarca. E nós poderíamos aplicar aqui, irmãos, ao fato de que podemos fazer uma pergunta: quanto tempo nós levamos para obedecer a palavra do Senhor? Quanto tempo nós levamos para obedecer a palavra do Senhor? Toda vez que a Bíblia é aberta, é uma palavra como promessa, como mandamento, como consolação. Toda vez. Você leu a Bíblia em casa, é Deus falando com você. Está escutando um estudo bíblico, sendo fiel às Escrituras, é Deus falando com você. Ouviu um sermão, é Deus falando com você. E quanto tempo a gente está levando para dar essa resposta que Deus gostaria que fosse imediata? E eu entendo que talvez, irmãos, tal qual um filho desobediente ao pai, ou os filhos desobedientes aos pais, que o pai sempre espera que os filhos obedeçam, os filhos estão lentos para obedecer. E quando nós somos lentos para obedecer, nós demoramos para obedecer, evidentemente o crescimento vai ser muito mais demorado. Eu já tenho dito que o povo hebreu, eles poderiam ter chegado na terra prometida em 2 semanas. 14 dias. Quantos anos demoraram? Não foi porque Deus foi cruel com eles. Tudo que eles queriam, tudo que eles necessitavam, Deus proveu. Mas a murmuração, a reclamação, o queixume, a dureza de coração, tudo isso tornou menos rápido, vagaroso, o crescimento, o desenvolvimento da fé daquele povo que era o povo da aliança, o povo hebreu, por causa da desobediência. Nós poderíamos falar: puxa vida, mas como eu vou entender o que Deus quer da minha vida? Queridos irmãos, nós temos estudado aqui na escola dominical, Deus nos fala de 3 modos. Deus nos fala pela obra da criação. Quando nós contemplamos a obra da criação, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Quando nós contemplamos, como o coral cantou agora, um hino maravilhoso, falando dos rios, do sol, da beleza, há um ser que criou tudo isso. Isso deve nos levar a uma consciência de que existe um Deus. Sabemos, contudo, que a obra da criação não é redentora. Ela não salva, mas ela aponta para Deus. Ela mostra quem é Deus. Deus fala pela obra da criação. Deus fala por meio de Jesus. Hebreus, capítulo de número 1. Tendo Deus outrora falado pelos pais, Abraão, Isaque, Jacó, Noé, José, pelos profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, profetas menores, Abacuque, Oséias, Naum, hoje nos fala pelo Filho. Então, Deus fala por Jesus. Então, a encarnação de Jesus é Deus falando conosco, é Deus falando com o homem. Por isso, o anúncio lá de Isaías, capítulo de número 9, que ele seria o Emanuel, o Deus conosco. Esse anúncio é desse Cristo que fala com o ser humano, que se relaciona com esse homem como mediador entre Deus e o homem. Esse Jesus que nos foi dado. Então, Deus já nos deu a obra da criação, Deus já nos deu Jesus, e aí, hoje Deus nos deu a palavra, as Escrituras, a boca de Deus, Velho e Novo Testamento, a palavra revelada, e Jesus fala: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas vida eterna, e são elas que testificam de mim. Então, quando nós recebemos essa palavra, essa mensagem, qual tem sido a nossa capacidade de reação em relação àquilo que Deus tem nos
dado a fazer ou a obedecer. E eu volto à história, aquelas mulheres, os filhos de Noé, e bem como a esposa e o próprio Noé, tiveram uma obediência, uma ação, uma resposta imediata. Eles não ficaram questionando, será? Será? Não. Deus está mandando, nós vamos fazer. A água veio, o fogo virá. Segunda coisa que eu aprendo nesse texto, irmãos, é uma obediência atrelado a algo implícito, que é a confiança. Obediência está implicitamente ligada à confiança. É fato que, na nossa relação de pais, nossos filhos, eles vão crescer e a relação deles conosco vai ser baseada naquilo que nós falamos e cumprimos. Geralmente o que acontece é que os pais prometem e não cumprem. E com criança nós sabemos, falou, cumpra. Ela vai lembrar e ela vai cobrar. Criança cobra. Pai, você falou. Mãe, você falou. Irmãos, mas quando o pai cumpre, quando a mãe cumpre, quando nós pais cumprimos as nossas promessas com os nossos pequeninos, né, com as nossas crianças, há uma relação de confiança de que o pai vai cumprir, ainda que demore, ainda que não seja naquele tempo, na expectativa da criança, o pai vai cumprir, a mãe vai cumprir. Já passou na sua cabeça aí quantas vezes você prometeu para o seu filho alguma coisa e não cumpriu? Está arrependido agora, né? Eu tenho muito arrependimento de não ter cumprido algumas promessas que eu fiz para as minhas filhas quando criança. Que fossem promessas infantis, bobas, ao meu modo, ao meu ver. Mas para elas eram sérias. Desde um tempo para brincar, desde um momento de estar junto, porque isso fica na memória. Irmãos, obediência confiante. Todas acreditaram que encontrariam segurança e salvação na arca. Entra. É lugar de segurança. A Epístola de Pedro, capítulo 3, verso 20, diz assim: aos quais, no outro tempo, foram desobedientes quanto à longanimidade de Deus, aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvas através da água. Enquanto Noé construía a arca, houve aqueles que foram displicentes, que poderiam ter sido abençoados ao adentrar a arca. Mas eles foram displicentes, eles não agiram com paciência, eles acharam demorado, e por acharem que estava demorando demais, não usaram de confiança necessária. E aí Pedro vai dizer, aos quais, no outro tempo, foram desobedientes. Desobediência é sinal de falta de confiança. E, amados, hoje o grande desafio nosso é viver a vida cristã e, como diz o reverendo Augusto Nicodemos, passar todas as histórias difíceis e a gente continuar crente. A gente continuar crente. Todas as provações, tribulações que possam vir sobre nós e a gente continuar sendo fiel ao Senhor. Mas, amados, se nós nos tornarmos pessoas displicentes, sem aquela atenção necessária às coisas de Deus, nós podemos ser como esses que foram desobedientes. Está demorado. Isso não vai dar certo. Para que fim é isso? É loucura. Ir à igreja, orar, ler a Bíblia, dar o dízimo, levar a minha família dominicalmente à igreja. Não, o que é isso? Era isso que eles pensavam lá. Enquanto Noé batia martelo, passava betume, cada tábua, lentamente, cuidadosamente, na construção daquilo que seria a salvação naquele contexto de juízo, alguns displicentes.
E aí eu repito, aquelas mulheres, dentre elas, as 3 noras, nós não temos o nome delas, depositaram sua confiança não no que Noé disse, mas no que Deus disse para Noé. Noé era falho, irmãos. E nós temos um dado histórico na vida de Noé, uma coisa absurda, que por conta disso muitos até fazem uma má teologia. Você se lembra quando, posterior a tudo isso, Noé se embriaga, Cã vê o pai seminu, e Noé imputa uma maldição sobre Cã. E ele começa a dizer, então, olha, Jafé vai mandar em Sem, e Sem vai mandar em Cã. Por conta disso, muitos fazem como se fosse uma teologia de ordem social, cultural e racial, esquecendo que diante de Deus nós somos todos a mesma pessoa. Mas é Noé que traz um dado absurdo. E Moisés não se esquiva, ele escreve isso. O Espírito Santo não negou esse registro. É por conta disso que a gente tem hoje os europeus, que são os inteligentes, os judeus semitas têm que ser subservientes aos europeus. Hitler começou assim. E os africanos têm que ser submissos a todo mundo. Absurdo que Noé fez. A despeito, irmãos, da loucura e dos erros de Noé, que foi posterior a tudo isso, aquelas mulheres acreditaram e confiaram. Vai vir chuva, e nós vamos obedecer com confiança. Nós precisamos dessa salvação. E tudo está acontecendo. Faça isso. E Deus está dando a direção e elas estão obedecendo. O que lamentamos hoje, irmãos, é que, infelizmente, há outros comandos, tal qual nos dias de Noé, de pessoas que certamente assumiram algum protagonismo naquele momento, de liderança e de influência. Hoje temos os influenciadores digitais, né, e que tiraram o foco da construção para olhar para a construção da arca como um ato de zombaria e, consequentemente, começaram a influenciar o povo. Lamentavelmente, hoje, aqueles que dizem, leia o livro tal, leia ou busque tal informação, mas são escarnecedores. E para espanto nosso, irmãos, hoje, há um sem número de pessoas que estavam com o mesmo olhar que nós em relação à palavra de Deus, e hoje estão migrando para a Umbanda. A Umbanda entrou nas escolas como aspecto cultural, e a Umbanda está fazendo a cabeça das crianças e adolescentes, de tal forma que hoje há pais desesperados de filhos que estão fazendo todos os rituais da Umbanda e trazendo para suas casas as velas, os orixás e tudo mais. Lembrando que a Umbanda é uma religião afro-brasileira, uma mistura do catolicismo, uma mistura do espiritismo com a religião afro. É um amalgamento de instruções religiosas pagãs, e que agora está entrando nas escolas como aspecto cultural. E está fazendo a cabeça das pessoas, professores, alunos e crentes. Portanto, irmãos, aí a gente vai cair no dia de Saul. Saul é aquele rei que, quando precisou de uma decisão, foi consultar a pitonisa de Endor, para consultar, para ver se chamaria o espírito de Samuel, para saber o que Samuel orientaria. Espiritismo. E Saul perde o reinado por causa disso. Nos dias do rei Manassés, o rei, ele tem aquela postura de buscar uma liderança espiritual, e diz as Escrituras, irmãos, lá em 2 Reis 21,
que ao invés de obedecer a Deus e a sua palavra, o rei Manassés, ele queimou seus filhos em atos de feitiçaria, para obter respostas divinas para si. Então percebam que quando não se tem um ato de uma obediência confiante a Deus, é possível que tantos outros caminhos possam ser buscados em busca de uma solução imediata para a vida. E quando Deus nos dá uma palavra, a gente fica pensando se vai obedecer ou não. Quando Deus orienta o seu povo, a sua igreja, a gente fica questionando se aquilo é bom ou não, ou questionando o pregador. Gente, isso é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Deus usou uma mula para falar com Balaão. Uma mula. Deus usou um peixe para cumprir o seu plano e propósito em relação à vida de Jonas. É por isso que a Bíblia chama a nossa atenção nos Salmos. Não confieis em príncipe, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Não confio no meu arco, Salmos 46, e nem na minha espada que me salva. Isaías capítulo 31:1. Ai dos que confiam em carros, porque são muitos, e em cavaleiros, porque são muito fortes, mas não atentam para o Santo de Israel, e nem buscam conhecer o Senhor. Gente que coloca a força, a confiança em carros, em cavalos, em coisas materiais, em filosofias, mas não atenta para o Santo de Israel. Provérbios 28:16 fala: o que confia no seu coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. Aquelas norinhas andaram em sabedoria. As noras não colocaram sua confiança em seus maridos, muito menos em Noé, mas no Deus que havia dito para Noé para fazer a arca e para entrar nela. Eu não confio no pastor, não confio na igreja, na denominação. Você está pondo a confiança em homem. Confiança tem que ser em Deus. Nós somos falhos. A instituição é falha e pode até se paganizar e pode até se demonizar. Via de regra, a igreja de Esmina, que tinha a sinagoga de Satanás. No contexto da cidade de Esmina, havia uma sinagoga que era para ensinar sobre o judaísmo, e Jesus está falando: vocês se tornaram sinagoga de Satanás. Pode demonizar. Irmãos, esse ensino é tão importante, porque mostra como Deus quer que nós tenhamos uma obediência atrelada à confiança. E vocês certamente sabem o que diz o Salmos 37. Entrega o teu caminho, Senhor. Confia nele, tudo mais ele fará. Fará sobressair a tua justiça e o teu direito, como o sol brilha no meio-dia. O Senhor assim o fará. Mas confia nele, entrega a ele. O máximo que alguém pode fazer é nos apoiar, nos ajudar, orar conosco. O pastor pode fazer isso. Mas é o Deus do pastor, é o Deus de Noé, é o Deus do presbítero, é o Deus do diácono, é o Deus do irmão que vai fazer a obra. Mas é Deus que tem que ser buscado, é nele que você deve depositar a sua confiança. E terceiro e último, irmãos, a obediência, a priori, é algo pessoal. A priori é algo pessoal. Nenhuma das noras de Noé foi arrastada. Entra na arca. Foi forçada. Entra na arca. Os maridos pegaram pelo cabelo, ou então pegaram a corda lá. Não, você tem que entrar, viu? Se você não entrar... Não foi nada disso. Houve a palavra, houve a orientação, houve o entendimento e uma resposta pessoal. E a resposta pessoal é que cada uma entendeu daquilo tudo. Por isso, irmãos, nós temos que entender que Deus vê
à disposição pessoal de cada um de nós em obedecê-lo ou não. Deus também tem um chamado para cada um de nós mediante a palavra recebida, seja através de uma pregação, de um estudo, de uma meditação. Deus tem expectativas em relação à resposta que damos à sua palavra. Cantamos o cântico: aquele que tem os meus mandamentos e guarda, disse Jesus, esse é o que me ama. E ele diz, e aquele que me ama, mediante o conhecimento da palavra, vai ser amado pelo Pai. E o próprio Jesus diz, e eu me manifestarei a ele. E eu me manifestarei a ele. Não tem coisa melhor, irmãos, que estarmos na presença de Jesus. Cantamos acerca do doce nome. Não tem coisa melhor. Portanto, irmãos, o chamado de Deus é pessoal, é intransferível. Ou seja, não é para mais ninguém, senão somente para cada um de maneira bem específica, com a história de vida que cada um de nós traz e tem. Em alguns casos, a desobediência, ela traz consequências sérias para o indivíduo e para a coletividade. Quer ver uma história? O livro de Josué, quando vai falar de Acã, a orientação de Deus, à medida que vocês vencerem o inimigo, não peguem nenhum despojo, não peguem nada, para que os outros não pensem que vocês estão ganhando, para que vocês fiquem ricos com a miséria do outro. Eu é que vou enriquecê-los. Deus disse isso. Aí Acã vai num enfrentamento, toma uma capa babilônica, pega algumas moedas de prata, volta para casa e enfia debaixo do tapete dele. O que aconteceu com a nação de Israel posterior a isso? A nação de Israel vai enfrentar um povo de Ai e é derrotada. Como? Imagina o exército americano lutando com os vietnamitas. E me parece uma guerra que não foi vencida. Os vietnamitas ganharam a guerra dos Estados Unidos com bambu, fazendo ciladas com bambu. Ai, superou, ganhou. E o Senhor diz então para a nação de Israel, para o povo hebreu, aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Resultado, família em família, clã. Chegou nesse ato em que Deus vai pensando, e chega depois o entendimento que Acã, o indivíduo, guardou para si a capa babilônica, guardou para si as moedas de prata, e por causa de uma pessoa, todo o grupo perdeu. Salomão, irmãos, rei de Israel, homem sábio. Gente de todo lado do mundo ia para Israel, para Jerusalém, para conhecer os feitos de Salomão, a inteligência, a beleza, a harmonia com que ele cuidava de tudo, a organização que ele tinha. A rainha de Sabá fez isso. Mas à medida que recebia mulheres como presentes, ele passou a cultuar os deuses dessas mulheres, amonitas, moabitas, povo jebuseu, ferezeu. Esqueceu de Deus, do Deus do seu pai Davi. E Deus disse, olha, não vai ser na sua geração, mas na geração dos seus filhos, o reino vai se dividir. Por conta de uma pessoa que desobedeceu, a nação se divide. Jonas, no barco. Vai para Nínive, Jonas. E Jonas, Deus, eu não vou para Nínive, aquele povo é muito ruim. Aquele povo é muito perverso, aquele povo é um povo que mata, que escorraça, que destrói as pessoas. Eu não vou para Nínive. Compra o bilhete, passagem e vai para lugar contrário. E quando ele está no barco, irmãos, o que acontece no barco? O
barco balançou, né? Às vezes o barco da nossa casa balança. Às vezes o barco da nossa vida balança. E balança, sabe por quê? Porque tem coisa errada. Às vezes Deus quer tratar alguma coisa que está errada. O barco balançou. E Deus usou até os capitães e os soldados daquele barco. Disse, Jonas, o que você fez? Porque tem alguma coisa errada. Tudo que está acontecendo conosco é porque... Aí ele falou, eu sou crente, eu estou desobedecendo a Deus, sabe? Misericórdia, né? Um crentão desobedecendo a Deus, um missionário desobedecendo a Deus, e por causa do missionário, todo aquele contratempo no barco. E o contratempo no barco, irmãos, deixou todo mundo em risco de vida. Uma pessoa. Então percebam o quanto é importante nós temos esse ato de obediência, que eu não posso transferir para A, B, C, D, jogar para o pastor no ato transferencial, a igreja, o pastor. Não, é você. É você. A igreja está ruim, é porque você está ruim. É você. Então, quando você mudar, você vai ver com outros olhos a sua casa, a sua igreja, as pessoas que Deus coloca ao seu lado. É você. E aquelas mulheres tinham que olhar para aquele cenário todo, de todo mundo falando coisas contrárias. Noé é louco, Noé é doido, varrido. E tinha que olhar para o que Deus havia dito para Noé. E ela entendeu. E elas entenderam. Não, o que Deus está falando para Noé é sério. Então, aí a esposa de Cã, não temos o nome delas. Eu obedeço. A esposa de Jafé, eu obedeço. A esposa de Sem, eu obedeço. Então, agora, certamente, nas noites, Noé tinha mais tempo com a esposa, deve ter convencido a esposa, Deus está falando isso aqui, viu? Os filhos também. E agora, as norinhas também estão lá. Eu estou pegando as norinhas para dar uma ênfase maior, mas são todos que estão entendendo que Deus está fazendo aquele contexto para salvar, para mudar. Irmãos, Deus trata cada um de nós de maneira individualizada. Ezequiel 18, 20. A alma que pecar, essa morrerá. Romanos 10, 10. Todo aquele que crê não será confundido. Indivíduo. Romanos 10, 13. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É individual. É intransferível. Concluímos, portanto, irmãos, que esses textos em relação que a relação do homem com Deus para a salvação depende de Jesus, mas não depende dos homens, depende tão somente de Jesus. As 3 noras de Noé tinham que decidir por si mesmas, tinham que obedecer por si mesmas, tinham que lidar com aquilo sem influência de ninguém, nem do marido, nem da sogra, mas uma vez que eram conscientes que aquele barcão ali era o lugar de salvação. Aquele momento, portanto, era um momento de decisão. Elas obedeceram e entraram. Foram salvas do dilúvio. O enfraquecimento espiritual na vida de muitos crentes se dá porque não obedecem e não estão dispostos a obedecer ao que Deus nos ensina. E hoje nós temos um grande número de pessoas que não querem responsabilidade nenhuma. Sabe por quê, irmãos? Para mim, é por falta de comunhão com Deus. Porque à medida que você tem comunhão com Deus, você tem conteúdo, você tem vida para passar. Você tem o que dizer. Porque você está cheio de Deus, a boca fala do que está cheio o coração. Se não tiver nada, eu não tenho nada para dizer. E aí as pessoas se esquivam de servir a Deus. E eu concluo. As noras de Noé viveram no anonimato nas Escrituras, mas muito nos ensinam sobre obediência. Como nós estamos reagindo em relação à obediência hoje? Somos obedientes? Aprendemos sobre obediência imediata? Temos tido essa obediência confiante? Temos tido essa obediência pessoal? Ilustração. Não sei se isto é um fato real ou não. Conta-se o seguinte. É uma história de um alpinista que sempre buscava superar mais e mais os seus desafios. Ele resolveu, depois de muitos anos de preparação, escalar o Aconcagua, que é
fica ali nas cordilheiras dos Andes, entre a Argentina e o Chile. Mas ele queria a glória tão somente para si. E ele resolveu escalar sozinho, sem nenhum companheiro para dividir o sucesso. Queria que fosse algo natural, nessa escalada dificultosa. Começou a subir e foi ficando cada vez mais tarde. Porém, ele não havia se preparado para acampar e resolveu seguir a escalada, decidindo atingir o topo. Vou chegar lá em cima. Escureceu, a noite caiu, escuro, sem céu, sem estrelas. Não era possível se enxergar absolutamente nada. Um palmo à frente do nariz. Não se via absolutamente nada. Tudo era escuridão. Zero de visibilidade. Não havia lua, não havia estrelas. As estrelas estavam cobertas pelas nuvens. E subindo por uma parede, apenas a 100 metros do topo, ele escorregou. O alpinista escorregou naqueles paredões. Ele escorregou. E quando ele escorrega, ele tem uma queda vertiginosa e somente conseguia ver a terrível sensação depois de alguns momentos. Ele vai caindo, mas uma das estacas que ele deixou prendeu a corda dele e quando ele sentiu um repuxo, parou o corpo dele. De repente, ele sentiu um puxão forte que quase o partiu pela metade. Como todo alpinista, havia cravado estacas de segurança com os grampos, com a corda comprida que fixou na cintura. E nesse momento de silêncio, suspendido pelos ares, na completa escuridão, não sobrou nada além do que gritar. E rogou a Deus. Falou com Deus. Deus, oh meu Deus, me ajude. Ilustração. De repente, uma voz grave e profunda, vindo do céu, lhe respondeu: o que você quer de mim, meu filho? Me salve, Deus, por favor. E Deus respondeu: você realmente acredita que eu possa te salvar? E o alpinista respondeu: eu tenho certeza, meu Deus. E Deus respondeu: então corte a corda. Corte a corda que te mantém de pendurado. Corte a corda. Momento de certamente silêncio. O homem se agarrou ainda mais à corda e refletiu que se fizesse isso ele morreria. Ele prendeu-se mais à corda. A corda era o ponto de confiança dele. O fato, irmãos, é que posteriormente o resgate foi atrás dele, encontrou o alpinista congelado, morto, agarrado com força, com as duas mãos na corda, a 2 metros do chão. Irmãos, não existe meia-fé. Ou você crê, ou você não crê. Usando a metáfora da ilustração, corte a corda. Corte a corda. A história bíblica. Entra na arca. Entra na arca. Evangelho. Creia em Cristo. Consagre-se a Deus. Sirva ao Senhor. Na ilustração, era obedecer a voz ou morrer. Por não obedecer, morreu. Deuteronômio que nós lemos aqui fala das mais variadas bênçãos que Deus derrama sobre o seu povo quando nós obedecemos. Irmãos, que nós aprendamos com textos como esse que melhor é obedecer do que sacrificar. O Senhor dá essa palavra para o seu povo, para os seus filhos, mostrando que não é a quantidade de cultos que nós prestamos a Deus, mas é um ato de obediência a Deus que vai valer a pena. Porque Deus quer que nós aprendamos a obedecer. Porque obedecer é melhor do que sacrificar. Corte a corda. Que Deus nos abençoe.